Vamos então realizar a oração da madrugada desse domingo, dia 22. Quero convidar você para orar comigo. Antes da oração, nós vamos estudar, falar sobre a introdução do livro de Cânticos. Cânticos. Outros falam cantares de Salomão, né? Deixa eu colocar aqui para a tela, para todos vocês. Vamos lá. Aqui, livro de Cânticos, na versão do ACF. Deixa eu trazer aqui. Centralizar aqui. Deixa eu colocar aqui para todos vocês de uma maneira que dê para todos pegarem aqui, ó. Pronto. Então, esse livro de Cânticos. São 8 capítulos, né? É o 22º livro da Bíblia. O 22º livro da Bíblia. Tá direitinho aí, né? Tá ótimo. Muito bem. Antes, deixa eu aqui me apresentar para os novatos, vocês que são novatos. Deus abençoe todos vocês que estão assistindo porque alguém enviou o link para você, ou então você navegando aí pelo YouTube, você deparou com o canal É Tempo de Oração. Não importa como que você foi alcançado. O que importa é que Deus trouxe você para aprender junto, para aprendermos juntos. Tá bom? Quero dizer para você que todos os dias nós temos aqui nesse horário S519, que o dia de domingo sou eu, amanhã vai ser o Rodrigo Rodrigues. Um abraço para você, meu irmão. Na terça-feira vai ser Dona Valdenice. Um abraço, minha irmã. Gafarel vai ser na quarta-feira. Um abraço aí. Não vou ficar dando abraço, não. Se alguém ficar com ciúme aí, não existe sentimento aqui, né? Existe puro. Um abraço para você também. Aí o pastor Juarez, toda quinta-feira. O Rafael Mendes, toda sexta-feira, e a Dona Zélia Sacramento. Deus abençoe essa equipe aqui do SC519. Deus abençoe as mães, a equipe das mães, que estão agora justinha, né? Todo dia uma mãe orando aí, mãe do Brasil todo. E também o SC519, que vai se ajustar. Está faltando alguns aí para se ajustar, né? Mas nós vamos conseguir. Muito bem. O SC519, todos os dias, aí tem a Oração das Mães 9h15, tem o HDO, Homens de Deus em Oração, à tarde e à noite. Nós estamos sempre orando por você antes de dormir, participando da oração. Eu quero, então, falar com vocês sobre vocês que estão aqui há muitos anos, comigo, conosco, há muito tempo, você já me conhece. Eu nunca pedi para o Rodrigo Rodrigues ele falar isso, e nem para ninguém, pedindo, dizendo, seja dizimista, tá aqui o Pix, deposite, ajude. Eu nunca pedi para nenhum dos meus colegas. Quem fez isso, fez de livre e espontânea vontade, e fez porque reconhece a importância, a necessidade da obra de Deus, tanto desse trabalho que nós realizamos aqui no canal no canal É Tempo de Oração, como na obra Ministério É Tempo de Oração. Essa obra civil que está sendo construída não é o ministério que está construindo, não são os dizimistas, é o próprio Sérgio, rei da Empada, que está construindo, é uma obra dele. E aí, assim como ele cedeu a casa para a gente orar, eu não vou querer que ele venha ceder
o galpão, o lugar, mas que ele faça assim um aluguel bem flexível que dê para a gente pagar, até porque é um ministério que está começando, tem pouca gente, tem poucos dizimistas, e aí eu queria até que vocês pensem, pense direitinho, se você for tocado e quiser, faça isso, tá? Seja um mantenedor desta obra, como está escrito aqui, ó, seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração. Aí tem o QR Code, chave do Pix, tá aí. Só que ninguém é obrigado a nada, claro, né? Ninguém é obrigado a nada. E eu nunca falei para os meus colegas falarem, de vez em quando tem um aí que fala, ajude aí o canal, seja dizimista do ministério, tem uns que oram todos os dias pelo ministério, Dona Zélia Sacramento, toda terça-feira, Dona Valdenice também ora pelos dizimistas. Isso eu peço, se vocês puderem, vocês estão me ouvindo, colegas aí do SC519, se puderem, sabe, se lembrarem, puderem orar pelos dizimistas, não somente aqui os dizimistas do Ministério Tempo de Oração, mas todos os servos de Deus, os dizimistas que dizimam ao sumo sacerdote. É um só sumo sacerdote. Por isso que o dízimo, ele não se preocupe em mandar para denominação tal. Não, você está apresentando ao sumo sacerdote Jesus. Então não procure apresentar sumo sacerdote homens. Óbvio de que se você vê, eu não vou cometer uma injustiça aqui, né? Você vê de que o seu pastor, o líder lá, ele muito dedicado e ele tem santificado o seu dízimo na obra de Deus, feito com muito temor. Então, é óbvio de que você continue, claro, continue ajudando, você vê a necessidade, né? Mas tiveram pessoas que falaram assim, pastor, mas eu quero ajudar o ministério aqui também, como que eu faço? Eu não sei. É uma questão de fé, de crença, é você. Ah, eu posso mandar a metade para lá e a metade para cá. Faz conforme a generosidade do teu coração. A outra falou bem assim: ah, pastor, eu vou trazer o dízimo aqui no ministério, vou dar uma oferta lá. Faça conforme a sua fé. Isso aí é uma questão de você. Não precisa perguntar para o seu pastor, precisa perguntar para. Se você for lá no teu pastor e dizer assim, meu pastor, eu vou levar o meu dízimo, a metade vai ser aqui, a metade vai ser lá no ministério, que ele não vai aceitar. E se ele aceitar, me avisa que eu quero apertar a mão desse homem, que ele não está olhando para o dinheiro, ele está olhando para o reino de Deus. Eu, eu apertaria a mão dele, parabéns, pastor, é isso aí. É igualzinho, tem pessoas que estão frequentando aqui. Ah, pastor, meu dízimo, fica à vontade. Eu nem gosto de tocar nesse assunto. Que é a sua fé, faz conforme sua fé. E Deus está honrando. Teve um que saiu aí, porque o meu dízimo eu não vou mais trazer aí. Deus está honrando. É obra dele. Pois é, vamos trabalhar aqui. Meus amigos, nós estamos falando então agora desse livro Cânticos. Cânticos. Esse livro da Bíblia Sagrada do Velho Testamento, que é o 22º livro da Bíblia. Vamos entender a mensagem, o teor desse livro? Ele vai trazer aqui para a gente, nessa introdução, para vocês entenderem. Está aqui, ó. O livro de Cânticos é composto por poesias que trazem como tema a relação entre um rei e sua esposa, e a vida de ambos em adoração a Deus. Quem é esse rei? Então, vamos continuar aqui. Quem é essa esposa? Vamos continuar aqui. A autoria do livro é atribuída a Salomão.
Ao longo dos 8 capítulos, acompanhamos as histórias do rei e de sua esposa, passando pelo namoro, casamento e amadurecimento da relação. Então, esse é o livro erótico da Bíblia, né? E quando você lê, você vê que está tendo ali o amor eros entre o rei e a esposa. Durante o namoro, é mostrada a vontade do rei e da Sulamita de estarem juntos e o desenvolvimento do amor que sentem um pelo outro. Nesse período, a Sulamita tem um sonho em que busca o rei por toda a cidade e, ao ser ajudada pelos guardas, consegue encontrar. Durante o casamento, concretizam o amor que sentem e recebem as bênçãos de Deus. Com o passar do tempo e o amadurecimento da relação, enfrentam momentos difíceis. A Sulamita tem outro sonho. Após expulsar seu marido, o procura por toda a cidade e, ao pedir ajuda para os guardas da cidade que anteriormente ajudaram, é agredida por eles. Entretanto, tudo acaba bem e ambos se reencontram e se reconciliam. Portanto, no livro de Cânticos, podemos acompanhar o desenvolvimento do amor entre o rei e sua esposa durante várias etapas de suas vidas, celebrando o amor entre casal. Muito bem, meus amigos. O que nós aprendemos aqui nesse livro de Cânticos, livro de Salomão, que é um livro de cântico, é um cântico, é a letra de uma canção, né? São cânticos. É como se fosse 8 cânticos, são 8 capítulos. É um livro poético. E aprendemos de que no casamento, mesmo tendo a presença de Deus, mesmo tendo o temor do Senhor, vai ter momentos difíceis, vai ter dificuldade. Porque é assim, quando você casa com a mulher ou com um homem, no caso a mulher casando com um homem, ele vai estar trazendo a sua cultura, a sua educação, seu aprendizado, suas qualidades. Ele vai estar trazendo numa mala, numa bagagem, para se juntar a você, mulher. Está trazendo todo o seu passado no seu subconsciente, seus costumes, seus hábitos. Ele está trazendo. Quando a mulher também está trazendo, enquanto que a mulher também está trazendo sua educação, sua criação, sua cultura, seus hábitos maus e bons, bons e maus hábitos. Então, essas duas bagagens vão se juntar, vão se configurar. Quando os dois têm o mesmo gosto, quando os dois têm a mesma visão, têm a mesma crença, quando os dois têm o mesmo querer, a mesma vontade, ou não mesmo, mas parecido, muito próximo um do outro, então fica mais fácil para que os dois possam viver uma vida de, uma vida a dois, uma vida conjugal, mas mesmo assim vai ter suas divergências, vai ter suas dificuldades. Agora, com o decorrer do tempo, que é com o amadurecimento, você vê o namoro, que é para conhecer, aí se conhecem,
se apaixonam, se gostam, se casam. Pronto, agora vamos juntar os panos. Vamos unir as escovas dentárias, né? As escovas. Vamos unir as bagagens. E nessa configuração vai ter hábitos de solteiro de ambas partes que não vai ter mais como conviver como se fosse solteiro. Então vai ter que ter coisas que vai ter que tirar dessa bagagem, dessa mala. É como se fosse uma viagem, uma aventura. Bom, eu estou aqui, sou marido, e eu tenho um costume de sair com meus colegas, ficar na noite de sexta-feira, final de semana, sábado, tomando cerveja até já não dá mais. Você já não vai mais poder, porque se ela gosta também e ela vai, isso eu estou falando para um casal que não teme a Deus e que vive uma vida secular, uma vida normal aí, como diz o crente, no mundo, do mundo, né? Do mundo aí, uma vida secular. Porque o casal cristão já vai ter menos coisas, ele não vai sair para tomar cerveja, mas vai ter o seu futebol, vai ter a casa da mãe, da irmã, a casa do colega, enfim, os atos. Ela também, por sua vez, opa, tem isso, tem aquilo, então vão ter que se ajustar. Por isso que no início do casamento existe essa fase de adaptação. Uns dizem que é uma fase de 3 anos, outros dizem 2 anos. Eu, pelo menos, a minha fase de adaptação com a minha esposa levaram uns 5 anos. Por quê? Porque nós somos antagônicos, sabe? Nossas vontades, nossos pensamentos são diferentes. Ela gosta do preto, eu gosto do branco, ou vice-versa. Ela gosta de escuro. Ela, quando chega no quarto, hoje nós temos esse problema, porque quando chega, quer que seja tudo apagado, um breu, não vê nada. Já eu não gosto de luz, mas uma luzinha de leve ali no quarto, né, para mim fica tranquilo, fica bem melhor. Agora, é, o certo seria um dia você apaga tudo, né? O outro dia é minha vez. Aí faz do meu jeito aqui, o mais clarinho, bem confortável. Um dia, o certo era assim, mas já tentei, não deu. Então é melhor você aquilo que dá para poder você fazer com que viva bem, com que viva bem. Então, quando é um casamento, um casal assim, de pensamentos antagônicos, um pensa uma coisa, outro pensa, sabe, são opostos, à oposição. Eu não gosto disso, eu gosto, eu não gosto daquilo, eu também não. Sabe, é difícil a gente bater na mesma, ser igual. Então, só que por causa do temor do Senhor, por causa da fé, por causa do amor em Cristo e o amor também eros, que o amor de Cristo, o amor de Deus é amor ágape. Já o amor conjugal é um amor eros. E tem também nesse amor família, né? O amor família, que tem que ter o amor filia. Então, você vê que num casamento se exigem os 4 tipos de amor para se adaptar e ser feliz. E quando a gente não tem essas informações, a gente quebra a pedra. A gente quebra a pedra. Então, veja, é assim, num casamento cristão, tem o amor ágape, certo? É o amor de Deus. Tanto ela como ele, o amor ágape. Entre os dois existe o amor eros, que é o amor eros de erótico, que é esse tipo de amor que Cânticos de Salomão aqui está falando, desse rei com a sulamita, esse amor conjugal, eros, que tem intimidade, que ele admira seu ventre, que está falando
na leitura, se você lê Cânticos, né, tem essas intimidades desse casal. E também é família, ela também é família, que é o amor estogê. Amor estogê, ela é família, vira família, ela pode não ser parente. A esposa não é parente, mas é família, que parente é quem é do sangue, que tem a genética de sangue. Às vezes pode acontecer do marido ter um sangue, um tipo de sangue, ela ter o tipo de sangue da minha esposa é diferente do meu, não é igual como dos meus parentes. E aí tem que ter esses 5 tipos de amores, esses 4 tipos de amores no casamento. Que o amor também filia, que é o amor amizade. O casamento que não tem amizade, que são amigos, de conversar, sabe? Isso é difícil para quando são antagônicos. Eu tenho essa dificuldade muito grande de praticar esse amor filia com a minha esposa, porque ela pensa de um jeito, pensa de outro. Nossa conversa não bate muito. E aí a gente tem que se adequar à conversa, respeitando. E isso, as informações, os estudos, os ensinamentos, as instruções ajudam muito a gente. Por isso que dá para conviver com a pessoa, mesmo com um pensamento diferente, que pensa diferente, só respeitar. Acabou, né? Muito bem. Então, a gente vê de que isso vem com amadurecimento. Por isso que nesse livro traz esse relacionamento de marido e mulher, que eu normalmente uso como analogia do amor com Deus, do amor divino. Até porque Jesus, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então há um mistério aí, como mostra lá no livro de Efésios, que tem esse mistério aí das igrejas, da igreja do marido, do noivo e da esposa, né? E o que acontece? Ele diz: assim como a mulher é submissa, assim como a igreja é submissa ao marido, você, mulher, seja submissa ao vosso marido. Que essa submissão não é escravidão, essa missão não é para que ela venha a ser um capacho, sabe? Essa submissão é estar sob missão. Sob missão. O marido tem uma missão, não tem? Que ser o chefe de família, o pai, o provedor, o salvador, sabe? Aquele salvador, o provedor, é o protetor, é o marido. Já a mulher, ela é a esposa, ela é aquela que está sob essa missão, debaixo dessa missão, junto com ele. Ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém tem mais direito, ninguém tem menos direito, para poder formar a família, formar a clã. É assim, por falta de todas essas instruções e essas informações, a gente apanha muito, por falta dessa educação familiar, essa educação conjugal. A gente sofre muito, eu sofri muito. Eu levei esses 5 anos para se, né, adaptar, mas depois ainda tivemos mais problemas e de vez em quando ainda tem os arranhas, mas esse amadurecimento que fala no livro de Kant, faz com que a gente venha cair a ficha e entender, protelar, perdoar, deixa para lá, ela também por sua vez, porque é assim, imagina, cada um tem o seu temperamento. Imagina que o meu temperamento é um temperamento sanguíneo colérico. Então, se você pegar aqui o temperamento, colocar assim uma linha, então está em cima da linha. Colérico, sanguíneo, temperamento. É uma linha quente, temperamento forte, pavio curto, imagina. E embaixo tem a linha fria, que são as pessoas de um temperamento melancólico, sabe? Aquela pessoa que é mais melancólica. Então, está na linha de baixo. Porque você poderia ser um melancólico com um sanguíneo, ou melancólico com um colérico. Então, se a gente tem esse temperamento, esse misticismo,
essa mistura da linha quente com a linha de baixo, linha fria, vai. Mas quando é só linha quente, um temperamento forte, muito forte. Então, imagina os dois com um temperamento forte. Sai faísca. Graças a Deus que a minha esposa é mais linha de baixo, mais tranquilo, mas ela também tem seus momentos, né? Muito bem. E o que mais? Acho que é só por aí, pessoal. E assim, num relacionamento conjugal, a gente aprende aqui no livro de Cânticos, nesse livro poético, de que como no conjugal tem que ter intimidade, tem que viver com intimidade, ter intimidade, assim também com Deus, na relação com Deus, no amor ágape. Assim como no amor eros, no amor ágape, também ter um bom relacionamento com o Senhor. Tá bom? Nós já demoramos muito, vamos então realizar a oração. Quero convidar vocês para orar junto comigo, em nome de Jesus. É momento de oração. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Você que está fraco, caído, desvanecido, desanimado, vamos nos levantar. Se você está com problema também no seu casamento, se você quiser conselho, orientação, conte conosco, conte comigo. Eu estarei à disposição também para ajudar vocês, me orientar. Tá bom? Muito bem. Se você puder fechar os seus olhos, por favor. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, esse momento, Pai, eu quero orar por todas essas pessoas que estão aqui participando conosco, Senhor, dessa oração, Pai, da madrugada. Talvez ela não esteja agora, no momento da transmissão, talvez ela não esteja na madrugada, talvez ela só veio abrir esse link em outro horário do dia, mas eu quero pedir para o Senhor, Pai, de que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui comigo nessa oração. Senhor, eu não sei da necessidade, eu não sei da dor, da angústia, da aflição. Eu não sei do que se passa na vida dessa pessoa. Mas o Senhor, que é Deus onisciente, o Senhor sabe. E eu peço que o Senhor vá ao encontro dela agora, meu Pai. Nós falamos sobre o livro de Cantares, esse livro Cântico de Salomão, e a gente vê aqui nesse livro que a mensagem é trazendo o amor de um rei e de uma rainha e de uma esposa, um marido e uma esposa. É a convivência. E aqui fala desde o namoro, depois o processo do casamento, até chegar ao amadurecimento. E talvez esta pessoa, Pai, está casada e o casamento dela está caminhando para uma separação, porque ela não tinha instrução, ela não tinha sabedoria. A falta de sabedoria dele, estava levando a esse ponto. Fora essas pessoas que estão separadas porque não tinham essa instrução, essa orientação, e terminou separando de uma pessoa que é
pai dos filhos ou mãe dos filhos. Os filhos sofreram com isso, como os filhos que são filhos de pais separados sofrem. A maioria tem problema de hiperatividade, problema de TDAH, tem algum problema, um distúrbio. Senhor, quantas famílias destruídas, quantos casamentos destruídos por falta de instrução, de orientação. E eu venho, ó Deus, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor abençoe, em primeiro lugar, o relacionamento dessa pessoa com o Senhor, a intimidade dela contigo. Que ela venha a ser uma cristã ou um cristão fervoroso, fiel, que seja zeloso pela sua palavra, zeloso pelo seu cuidado, as doutrinas cristãs, pela lei do Senhor, a palavra do Senhor, pela casa do Senhor. Ó meu Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, o relacionamento dessa pessoa espiritual, relacionamento íntimo com Deus, e também um relacionamento conjugal, e também um relacionamento familiar. Senhor, tome essa pessoa na tua mão. Toma, meu Deus. Visita ela que sofre com uma solidão, é amarga, a amargura que ela tem na alma. O Espírito Santo preenche. Talvez essa pessoa é sozinha, solitária. E é o pior, que ela não te conhece, não teve um encontro com o Senhor ainda. E ela não sabe lidar com essa situação, Pai. Eu quero entregar todos nas tuas mãos agora, Pai. São mais de 16 mil inscritos aqui nesse canal. Eu oro um por um, Pai. Eu sei que não são todos que vão assistir, vão ouvir, mas faça chegar essa oração, Pai, até essas pessoas que precisam de ouvir o que foi falado. Entregue sua vida para Deus agora, meu irmão, minha irmã. Fale com Ele, dizendo: tome minha vida. Entregue teu casamento, teus filhos, tua vida profissional, tua família, tua casa. Toma, Senhor, tudo nas tuas mãos. Toda a minha vida, tome nas tuas mãos. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por estar aqui estudando a tua palavra, junto com os irmãos que estão aqui. Obrigado, meu Deus, pelo Rodrigo Rodrigues, Dona Valdenice Freitas, por toda essa equipe aqui do SC519, pela equipe das mães, ó Pai, cada uma se dedicando em trazer uma palavra, em fazer a oração. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a equipe dos homens de Deus em oração. Traz homens, assim como eu orei ao Senhor, e o Senhor trouxe mulheres de Deus, para compor essa equipe das mães. Traz agora, Pai, homens. Meu Deus, em nome de Jesus, tome a minha vida. Abençoe esse domingo, abençoe esse culto de ação de graças, esse culto de adoração e louvor, nesse domingo às 18 horas. Abençoe a escola dominical, Pai, essa pessoa que que abriu esse link antes das 10 horas, e ela pode também participar dessa escola dominical. Ó Deus, 10 horas, abençoa esse momento que vamos estar reunidos lá no Ministério Tempo de Oração. Ó Senhor dos Senhores, muito obrigado por tudo.
Nas tuas mãos eu quero colocar a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, meus primos, meus sobrinhos, meus tios, meus colegas, meus amigos, todos que estão inscritos aqui nesse nos meus contatos, os que estão dentro do grupo Brasil em Oração, Itabirito em Oração. Quero orar pelos dizimistas, ó Pai, do ministério, esses dizimistas de que são fiéis. Todo mês eles mandam ali naquela data seu dízimo, e que o Senhor me dê a sabedoria e o temor para que eu possa administrar esses dízimos na obra do Senhor, propagando o Evangelho, pregando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu creio que vocês estão abençoados, nós estamos abençoados. Tá bom? Então, nesse momento eu vou encerrando aqui a nossa participação, dizendo para você, você que está assistindo, participando antes das 10 horas, eu vou mandar o link para dentro do grupo Brasil em Oração e Itabirito em Oração. E se você não está dentro do grupo, então só é você 10 horas abrir aí no canal É Tempo de Oração, que nós já vamos estar ao vivo, tá bom? E à noite também, às 18 horas. Fiquem todos com Deus. Vou colocar aqui o endereço para as pessoas que são daqui de Itabirito e que diz assim, eu não sei onde que é. Então dá um pause aí, ó. Faz as anotações aqui, ó. Rua José Benedito 375, aqui, ó. Em frente ao restaurante do Paraquê. Deus abençoe a todos. Tchau.